Olá, historiantes! Tudo bem? Eu sou o professor Pablo Magalhães e este é o Tomando Nota, seu quadro ilustrado sobre assuntos históricos. No episódio de hoje, vamos explicar o que foi o mercantilismo e suas características econômicas. Os cadernos estão abertos? Então se liguem, porque vem muito conteúdo pela frente. O mercantilismo era o conjunto de práticas que tinha como principal intuito o fortalecimento dos estados, que no caso eram as monarquias absolutistas e das suas burguesias, por meio do sucesso econômico. Mas esse modelo econômico não era baseado em estratégias tão simples. Um dos fatores que indicava o sucesso dos estados que utilizavam práticas mercantilistas era a balança comercial positiva, ou seja, quando uma nação exportava, ela vendia para outras nações em maior quantidade do que importava, ou seja, do que comprava de outras nações. Contudo, quando ocorria o inverso, a nação realizava mais importações do que exportações. A balança comercial ficaria negativa e isso significaria prejuízos econômicos para o Estado. E dentro do sistema mercantilista existiam vários tipos de modelos econômicos. No vídeo de hoje vamos apresentar os modelos, estruturas e práticas do sistema mercantilista na Idade Moderna. Mas antes de começar, vamos lembrar de clicar em seguir o canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu joinha para fortalecer a nossa amizade. Agora sim, vamos lá. Quais eram os modelos e características do mercantilismo? Um dos modelos do mercantilismo era o metalismo, também chamado de bullionismo, que vem do termo inglês bullion, que significa lingote de ouro ou prata. Esse modelo tinha como principal ação a aquisição de metais preciosos. E quanto mais ouro e prata um país possuísse, mais rico ele seria. Era um pensamento diferente do que ocorria na Idade Média. Se durante o período medieval a posse de terra era sinônimo de riqueza, na Idade Moderna, a riqueza de uma nação era medida pela quantidade de metais preciosos que o Estado poderia acumular, e isso se tornou um dos principais objetivos das nações no mercantilismo. Um exemplo desse modelo de economia mercantilista era aquele praticado na Espanha, que através das suas colônias da América, obteve grandes quantidades de metais preciosos, especialmente prata. Mas ao invés de investir em suas manufaturas, a coroa espanhola utilizava essa riqueza para importar os produtos manufaturados com preços elevados, o que teve grandes consequências na economia espanhola, o que veremos daqui a pouco. Havia o chamado protecionismo, que era uma forma dos estados protegerem a economia interna contra a entrada de produtos externos, incentivando a produção interna, especialmente as manufaturas, contendo a saída de matérias-primas, evitando o desabastecimento interno. Além disso, o Estado poderia proteger sua economia de outras formas. Um exemplo era que o Estado poderia reduzir os impostos na produção interna e taxar de forma elevada os produtos importados, tornando-os mais caros em relação aos produzidos em sua nação, ou seja, o Estado interviria no incentivo da economia interna, e isso era o chamado intervencionismo. Mas não era só isso. Vocês viram que o Estado poderia adquirir metais e se apoiar no metalismo como a Espanha, que adquiriam produtos manufaturados de outras nações. E é aí que entra o comércio dentro do mercantilismo. Isso era o chamado comercialismo. Esse modelo foi criado pela Inglaterra e era marcado pelo comércio como forma de enriquecimento. Seu início esteve no controle do transporte marítimo de produtos nos portos ingleses. Contudo, os ingleses tomaram medidas para desenvolver suas indústrias, manufaturas, tornando-se um mercado industrialista. 2 atos de navegação foram expedidos, o primeiro deles promulgado por Oliver Cromwell em 1651 e o segundo de 1660. Ambos tiveram enorme importância para o desenvolvimento da marinha mercante no período mercantilista. Estes modelos econômicos acabaram tendo reflexos importantes sobre as colônias pertencentes aos estados europeus. Era o chamado comércio exclusivo colonial. As colônias deveriam fazer comércio exclusivamente com suas respectivas metrópoles. A expectativa das metrópoles era conseguir comprar das colônias as matérias-primas pelo menor preço possível e vender para elas produtos manufaturados pelo maior preço, conseguindo assim lucros extraordinários. Essa exclusividade comercial com a colônia favorecia o industrialismo, já que as manufaturas nas metrópoles utilizavam as matérias-primas retiradas das colônias e o custo das matérias-primas era inferior ao do produto manufaturado. Podemos dar um exemplo deste esquema. Os colonos na América Espanhola deveriam comercializar somente com a sua metrópole, a Espanha, e comprar os produtos necessários na colônia somente dos espanhóis. Mas nem tudo era sinônimo de sucesso nos estados que assumiam uma política mercantilista. No mercantilismo existiam práticas que arruinaram a economia de algumas nações. Temos aí, de novo, como exemplo a Espanha, com seu metalismo, onde os metais não foram utilizados para melhorar suas manufaturas.
Pelo contrário, a prata era utilizada para importar itens manufaturados, ficando a Espanha dependente da produção de outras nações. O mercantilismo também esteve presente em outros estados europeus. Na França, em meados do século XVII, período de reinado do Luís XIV, ocorreu o predomínio do protecionismo. O governo intervinha na economia, protegendo suas manufaturas, em especial aquelas que produziam artigos de luxo. Nisso, ocorreu a eliminação dos impostos sobre exportações e, consequentemente, o aumento do preço nos tributos sobre as importações. Nos estados germânicos, ocorreu outra prática econômica. Foi adotado um modelo diferente dos outros estados europeus, que foi chamado de cameralismo, originário da expressão Kammer, que significa tesouro real. Essa prática tinha como objetivo o aumento da riqueza tributável, ou seja, rendimentos de impostos e, como consequência, aumento da renda dos estados. Mas as nações que tinham políticas econômicas voltadas para o mercantilismo poderiam não assumir um único modelo. O exemplo disso é a Holanda. Os holandeses, que tinham uma burguesia mercantil e bancária bastante ativa, desenvolveram uma política mercantilista baseada em 3 pilares principais: com a Companhia das Índias Orientais, que era encarregada do comércio com o Oriente, o Banco de Amsterdã, responsável pelo fornecimento de crédito, e uma frota mercante capacitada a transportar cargas pesadas e volumosas ao longo de várias rotas marítimas. Assim, vemos que as práticas do mercantilismo foram bem diversas dentro do processo de desenvolvimento econômico que transformou a Europa no período da Idade Moderna. E assim, o mercantilismo garantiu a manutenção de vários estados absolutistas. Mas aí já é assunto para um próximo Tomando Nota. A bibliografia base para este episódio está na descrição. Clique em se inscrever para acompanhar nossas atualizações e não perder nenhuma novidade. E o mais importante, se você curte nosso conteúdo, seja um apoiador. No apoia.se/historiante você contribui com R$4 mensais e recebe conteúdo exclusivo. E ainda participa dos nossos sorteios mensais de livros. Eu fico por aqui, abraço e juízo, galera!